tenho defendido a necessidade de atrelar pelo menos a um primeiro extrato, uma primeira camada de indignação, de raiva, né, contra o sistema existente, contra as condições de vidas existentes, outras paixões mais positivas, né, como por exemplo o entusiasmo para alguma coisa, né. Quem tem feito isso muito bem nos últimos tempos é o Zoran Mamdani, né, que conseguiu transformar a indignação contra um determinado estado de coisas, né, a inacessibilidade financeira e física da cidade de Nova York, onde tudo estava extremamente caro, né, em entusiasmo para um outro projeto de cidade. Não apenas sou contra as escolas particulares ou sou contra o aumento do preço do ônibus. Não, eu quero um ônibus tarifa zero. Eu vou fazer escolas públicas e creches gratuitas. Eu vou fazer mercados com preços controlados. Eu vou taxar os super ricos, sim. Comuniconcast, o podcast do PPG-Com ESPM. Olá, eu sou o Cássio Martinez e você está ouvindo a terceira temporada do Comuniconcast, o podcast do PPG-Com ESPM. E hoje o nosso bate-papo reúne temas como extrema-direita, plataformas digitais, migrações e disputas do sentido no contemporâneo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cissa Matos e para essa nossa conversa de hoje vamos receber dois convidados muito especiais. Denise Kogo, professora titular do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas de Consumo da ISPM, coordenadora do Grupo de Pesquisa Deslocar, Interculturalidade, Cidadania, Comunicação e Consumo, bolsista de Produtividade em Pesquisa nível 1C do CNPq. Sua trajetória reúne pesquisas sobre comunicação, cidadania, migrações transnacionais, plataformas digitais e interculturalidade, sendo hoje uma das principais referências do tema no Brasil. E também, fazendo parte aqui do nosso bate-papo, Paulo De Muro, doutor em semiótica pela Universidade de Bolonha e pela Universidade de São Paulo, professor do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie e pesquisador do Centro de Pesquisas Sociossemióticas da PUC São Paulo. É autor do livro Políticas do Encanto, Extrema-Direita e Fantasias de Conspiração, no qual analisa como discursos políticos mobilizam afetos, crenças e adesão no contemporâneo. Denise, Paulo, sejam muito bem-vindos a esse nosso espaço. Fico muito feliz de vocês terem topado esse convite. Acho que vai ser um dia muito gostoso, com assuntos bastante interessantes para a gente discutir. Vou iniciar as nossas perguntas aqui, direcionando minha primeira pergunta para Denise. Denise, na sua trajetória, você conecta comunicação, cidadania, consumo, migrações transnacionais. Como esse percurso foi construído ao longo dos anos e quais questões mobilizam hoje a sua pesquisa? Bom, então, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, né, no podcast do PPG-Com e também um prazer estar aqui dividindo a mesa com o Paulo. E assim, lembrando um pouco, eu comecei a minha trajetória de pesquisa, pelo menos, né, quando eu começo o mestrado, já um pouquinho antes do mestrado, eu me interessei pelas questões de comunicação alternativa, comunitária, popular, que depois, mais adiante, tinham várias terminologias, passou a chamar comunicação e cidadania, nesse guarda-chuva, assim. Eu já atuava, assim, muito em movimentos sociais, com questões de comunicação, e aí eu trouxe isso para a questão acadêmica. E aí eu estudei no mestrado rádios comunitárias, quando as rádios comunitárias eram alto-falantes. Eu fiz uma pesquisa participante numa comunidade em Belo Horizonte, que era onde tinha uma rádio comunitária que funcionava muito bem, assim, estava 1 ano no ar, porque as rádios apareciam e desapareciam. E eu decidi morar lá, pedi para ficar na casa de uma pessoa, de uma família, e para conviver assim com a equipe da rádio, entrevistar os ouvintes para saber o que mobilizava a relação com essa rádio. Então eu fiz um estudo quase meio de recepção naquela época, quando os estudos de recepção ainda estavam começando, e ao mesmo tempo com uma pesquisa participante, digamos assim. Foi super interessante, foram 30 histórias de vida com os ouvintes e depois
Entrevistei o pessoal da equipe, porque havia umas questões, né, de conflito sobre esse funcionamento da rádio nessa comunidade. Foi super interessante essa experiência. Aí no doutorado eu fui trabalhar com comunicação e educação, mas eu trouxe questões de cidadania, mais com juventude, e aí que foi que entraram as questões de migrações, porque eu fui fazer um estágio de sanduíche, né, doutorado de sanduíche, na Autônoma de Barcelona, e aí conheci, assim, todo o universo da migração, que ainda naquela época na Espanha não era tão forte como hoje, mas me interessei muito porque o meu tema era multiculturalismo e comunicação e educação, e eu comecei a conectar as questões multiculturais com todo o debate, né, acadêmico do multiculturalismo com as migrações, e aí me interessei muito pelas migrações, que acabou entrando um pouco na tese, a partir desse debate multicultural, e a partir daí eu passei a pesquisar migrações, quando eu terminei o doutorado, começando pela representação das migrações, quando no Brasil a gente falava muito pouco desse tema, falava muito das migrações históricas, né, de italianos, alemães que chegaram lá nos séculos passados. Enfim, desenvolver pesquisas nessa área, depois desenvolver uma pesquisa junto com o pessoal da Autônoma de Barcelona, num projeto internacional, apoiado pela CAPES. Aí sim a gente fez 140 entrevistas, tentando perceber um pouco os usos que os migrantes faziam das mídias nas questões de identidade e cidadania, aí com europeus e latino-americanos. E aí eu me inseri nisso, assim, também pesquisei muito ativismo migrante, né, não ativismo anti-imigração, que é o que eu estou pesquisando agora, por direitos mesmo, desde o direito à autorrepresentação, o direito ao voto, direito ao retorno, todas as questões envolvendo direitos de cidadania. E aí, mais recentemente, eu me interesso muito pelos impactos que a digitalização vai ter na vida dos migrantes, nas trajetórias migratórias, que é desde o uso que está sendo feito na governança migratória desses dispositivos digitais para controlar, vigiar os migrantes, até o uso que os migrantes têm feito disso, porque a importância que tem também as tecnologias para a vida, né, e os percursos migratórios. E aí que eu cheguei na pesquisa atual, que depois eu vou falar um pouco mais, né, que é esse fenômeno que não é novo, né, os discursos anti-imigração são muito antigos, quando eu comecei a pesquisar já existiam, mas as reconfigurações desses discursos a partir da presença das plataformas digitais e próprio engajamento dos migrantes, né, com esses discursos no apoio a esses discursos anti-imigração. Então essa é a minha atual pesquisa, né, chamada Ativismo Migrante em Plataformas Digitais em apoio a pautas de extrema-direita, não só anti-imigração, as outras pautas também. Não, excelente, é um objeto de pesquisa bastante vivo, né, hoje cada vez mais. É interessante, né, Denise, perceber como você partiu ali de uma cidadania, vamos chamar local, né, para uma, né, para uma cidadania transnacional e também estudo de recepção atravessado pelas plataformas, né? Muito bom. Paulo, a sua formação em semiótica e teoria do discurso te levou a investigar fenômenos como populismo digital, conspiração e desinformação. Como nasceu esse seu interesse em compreender a política contemporânea a partir da linguagem e das narrativas? Olá, bom dia, boa tarde a todos, a todas. É um prazer estar aqui, dividir a mesa com a Denise e poder dialogar com vocês sobre esses temas, enfim, tão cruciais, né, para a nossa contemporaneidade. Eu pesquiso política, discurso político, ao menos desde o doutorado. Eu não trabalhei exatamente sobre discurso político na minha tese de doutorado, na qual eu investiguei os processos de construção dos estereótipos da identidade cultural brasileira. E, em particular, do assim chamado jeitinho brasileiro, né, para tentar desconstruí-los de alguma maneira. Então tinha um objetivo de crítica política nesse sentido, mas em um projeto coletivo que eu desenvolvi junto a colegas do grupo de doutorado lá em 2008, 2009, por ali, pesquisamos discursos políticos emergentes na Itália naquela época, entre os quais aquele do movimento Cinque Stelle, que se tornou depois um partido bastante central no cenário político contemporâneo, não apenas na Itália, mas internacionalmente, porque foi um dos primeiros casos de uso das plataformas, dos fóruns, dos antigos fóruns, né? Quando ainda não
havia Facebook, quando ainda não havia Twitter, né? Quando eles não eram ainda tão presentes na nossa vida pública, né? E também do Partido Democrático Italiano, no momento em que estavam se reconfigurando os mecanismos e as identidades históricas partidárias da esquerda italiana, né? E mais recentemente, após o doutorado, em 2012, 2013, quando eu já estava aqui no Brasil, comecei a me ocupar do discurso político brasileiro e dos cenários político brasileiro a partir da Jornada de Junho de 2013, para tentar entender como as pautas trazidas pelos movimentos nas ruas naquela época estavam reconfigurando o campo semântico e discursivo, de modo geral, do debate público nacional, né? E segui analisando os discursos dos movimentos pró-impeachment e focando em particular sobre alguns temas específicos, como o papel dos símbolos nacionais, como, por exemplo, a bandeira, né, do Brasil, ou a camisa da seleção brasileira, entre outros, né, o verde e amarelo, de modo geral, e tentando destrinchar alguns mecanismos, como a polarização entre os pró-impeachment Dilma e os anti-impeachment, né, que normalmente eram figurados a partir de precisas configurações cromáticas, como, por exemplo, o verde e amarelo de um lado e o vermelho do outro, etc. E nisso a semiótica é crucial, porque a semiótica é uma teoria dos processos de construção de sentido, dos processos de produção e interpretação de sentido a partir da confluência de múltiplas linguagens, não apenas da linguagem verbal, né? E nisso juntei duas tradições semióticas que sempre olharam para a política de maneira bastante aprofundada, mas que também fizeram da semiótica uma disciplina de crítica política, que são aquelas italiana e brasileira, né? Que tanto na Itália, autores como Umberto Eco, Paulo Fabri, nos anos 70, né, a partir dos anos 70, trabalham nesse sentido. Aqui outros autores como José Luiz Fiorin, a Diana Luz Pessoas de Barros, sempre trabalharam com a intenção de construir uma crítica do discurso político, né? Fiorin tem um livro sobre linguagem e ideologia, publicado em 88, onde ele discute essa relação a partir, né, dos discursos da ditadura, né, entre outros. E isso é um ponto-chave, um ponto crucial para enfim, observar também, um ponto de partida que me levou e construir uma base para observar e analisar os fenômenos da comunicação política contemporânea, mais ligados ao discurso da extrema-direita, ao conspiracionismo, as assim chamadas teorias de conspiração, fantasias, como eu a chamo, né, de conspiração, e a processos de desinformação mais complexos ou, enfim, diversos, de modo geral, né? Então, esse é um pouco o histórico. Então é muito interessante, Paulo, porque quando a gente para pensar, né, toda essa questão da extrema-direita, esse fenômeno, né, que vai além de razões econômicas, ideológicas, tem essa questão do fascínio e do encanto que, né, a gente vai ter oportunidade de discutir um pouco aqui, como trabalham afetos, e é uma experiência estética, né, de pertencimento. Então, vamos ter um podcast bastante denso hoje, muito interessante. E eu lendo aqui o seu livro, né, que eu acabei de ter a oportunidade de ler, eu acho que tem um pouco dessa concepção, que eu acho que está muito presente na obra, né, sobre como a semiótica também ela é uma lente para conseguir fazer essa mediação dos signos e também trazer isso pra gente, né? Acho que é um ponto, inclusive, que eu tenho bastante curiosidade, assim, esse processo da transformação dos elementos ao longo do tempo na história, né? Como a gente reconfigura esses pontos. Mas muito interessante. Denise, nas suas pesquisas recentes, você analisa as plataformas digitais, você já começou a falar um pouco isso pra gente, conectado também ao ativismo migrante e os discursos anti-imigração. O que esses projetos revelam sobre as transformações da esfera pública hoje? Acho que assim, como falou a Cissa no início,
quando eu começo a pesquisar a imigração, eu faço um trânsito aí para a questão transnacional, né, transnacionalismo, e eu vou percebendo que a digitalização vai impondo, né, outras configurações aí nesses processos. Os migrantes sempre tiveram ações transnacionais antes da internet, né? Isso aí quando a gente lê história das cartas, claro, em outra velocidade, com outras características, para poder fazer esses processos, né? Sempre atuaram para votar nos países, né, de origem, nunca estiveram ausentes, né? Mandavam notícias, criavam redes também de apoio para outros migrantes, mas eu acho que a digitalização ela vai mexer com algumas questões, né? Eu estudei muita também ação política dos migrantes, eu estudei um grupo de brasileiros na Espanha, quando teve o impeachment, como é que eles trabalharam a partir das plataformas, toda uma inserção desse debate sobre o impeachment, para tentar fazer com que, naquele contexto europeu, fosse entendido o que estava acontecendo no Brasil, a partir de toda uma plataforma, né, de conexão transnacional entre vários países da Europa, que era uma plataforma de brasileiros, né, no exterior. E eles atuaram junto à mídia, as mídias espanholas, as mídias europeias para fazer isso, e faziam um ativismo que combinava muitas ações de rua com ações transnacionais. Eu estudei, por exemplo, ativismo cubano e o retorno, que eu acho que só foi possibilitado também pelas plataformas digitais, a tentativa de um diálogo com o governo cubano no Twitter, de um coletivo de imigrantes cubanos que lutavam pela questão do retorno, né? Porque talvez as pessoas saibam, mas quem é de Cuba e abandona missões de trabalho, pessoal de profissional de saúde, não pode retornar a Cuba, né? E eles estavam então lutando para esse direito ao retorno. Eu trabalhei com direito ao voto também dos migrantes espanhóis, que na época da crise de 2008, que eles migraram muito, ficaram uma diáspora, e eles começavam a usar, eu participei de assembleias virtuais, quando eles começaram a usar esses recursos digitais, e eles lutaram, então, junto ao governo espanhol, para que eles pudessem ter o direito ao voto no exterior, porque houve uma série de travas para esse voto. Então, eu acho que as redes possibilitaram aí um aprofundamento desse ativismo e uma conexão e uma articulação, talvez, né, mais estreita entre os próprios ativistas, e coloca uma série de questões também das competências que foram necessárias para esses migrantes poderem se apropriar, né, desses recursos digitais. Então, aqueles que já tinham mais familiaridade com isso, tinham acesso, né, lidavam melhor com esses recursos. Aí tem outras questões que eu acho que são mais atuais, até que estão chegando agora mais no Brasil, a gente vê isso na Europa há muito mais tempo, que são as questões dos processos de digitalização, né, como eu falei, da governança migratória, os impactos disso para a privacidade, né, dos migrantes, essa ideia da proteção de dados. Então eu pesquisei com uma aluna que é de Roraima, né, ela é professora na Universidade Federal de Roraima, a Júlia, fez o doutorado aqui, a implantação desses sistemas de digitalização na fronteira Brasil-Venezuela, que são, de certa maneira, tecnologias importadas, né, que vêm do norte global, e que tem uma aliança entre iniciativa privada e setor público. E como isso vai impactando a vida dos migrantes, né, que chegam, tem que passar por reconhecimento facial, não sabem exatamente para onde seus dados vão, né, como é que isso é utilizado, e para acessar tudo é preciso ter um bom celular, né, nem todos têm, os venezuelanos que chegam não têm um celular bom. E aí todas as outras questões também ligadas a essa ideia da privacidade, que são os processos também não só da privacidade, né, mas da digitalização, os processos de discriminação, racismo, xenofobia que os migrantes enfrentam nos ambientes digitais também, né? E aí, chegando a isso, a expansão desses discursos anti-imigração, que é o que tem me interessado agora, que são antigos também, né, não são criados nessa época do digital, e a desinformação sobre os migrantes, que é uma coisa que tem mobilizado muito o campo político, né? Em períodos eleitorais ou em campanhas, relacionado a criar pânico moral, né, todas essas questões que o Paulo pesquisa muito, né, a questão afetiva e as emoções, mobilizar emoções para colocar o imigrante como inimigo, né, em momentos de crise. Então é essa que tem me interessado agora, e aí tem me interessado uma questão específica, eu acho que até um debate assim mais nas ciências sociais, que pode existir um ativismo de extrema direita, porque é o que os migrantes muitos fazem, né,
é um ativismo de extrema-direita. E tem muita gente que diz, não, ativismo é uma coisa que veio lá, né, dos movimentos sociais, é da esquerda. E, na verdade, o que a gente percebe na pesquisa é que esses grupos de extrema-direita, no nosso caso são os migrantes, mas eles estão ligados a outros grupos, eles se apropriam também, né, desses métodos de ação política relacionados ao ativismo, aos recursos, os repertórios de ação política também, para configurar um tipo de ativismo, né, que acho que se a gente for falar, não é um ativismo, digamos que tem uma ligação só com os movimentos mais progressistas ou de esquerda, né? Então, acho que dá para a gente falar, talvez, de um ativismo de extrema-direita, explicando, claro, o que ele é e qual é esse processo, né, de apropriação dessas ferramentas e dessas estratégias que foram mudando também, que foram se reconfigurando com as próprias plataformas. E aí tem muitas lógicas que a gente vê que são vindas, né, de um campo mais de esquerda, progressista, e desde, acho que isso que o Paulo fala, né, das cores, dos slogans, enfim, dos modos de pensar, né? Mas com pautas que são contrárias, né? Então, anticomunismo, ideologia de gênero, negacionismos de vários tipos que estão presentes aí. Mas o que eu estou interessada muito agora é, a partir dos resultados da pesquisa que a gente está começando, está desenvolvendo, é pensar nesse ativismo de extrema-direita, né? Que é uma questão enfim, que a gente construiu, né, no campo progressista, mas que teve aí uma apropriação que acho que cabe a gente observar como que ela tem sendo feita, né. Não, excelente. Eu acho que é também um campo bastante desafiador, né, porque realmente você tem um contato muito profundo ali com mensagens bastante fortes, né, então É desafiador e tem que ter um cuidado com a saúde mental também, porque Bastante. você Isso que fica eu o ia tempo inteiro comentar. envolvido com esses discursos, e aí você, Sim. nossa, chega a dar uma melancolia, uma desesperança, assim, quando você Sim. entra em contato, né, Eu ia permanentemente. falar aqui, né, literalmente, eu escrevi aqui, fiz uma anotação, um curto-circuito, né, porque é uma coisa que é difícil da gente aceitar, né, acho que conceber, enfim, mas eu fiquei pensando, Denise, que essa questão das plataformas, né, porque a mesma plataforma digital que ajuda o migrante a se organizar, a criar uma rede de solidariedade, é a plataforma do discurso do ódio, né, de que tenta empurrar, né, esse migrante para um outro lugar e propagar ideias da extrema-direita. Então, de novo, a tecnologia aí no meio, né, que ajuda de um lado, mas é a própria base para essa propagação dessa ideia tão radical e tão negativa. Bom, Paulo, vamos falar do livro, né? No Políticas do Encanto, você propõe que a extrema-direita mobiliza afetos, fascínio, pertencimento. Como essa chave ajuda a entender o cenário político atual? Bem, obrigado pela pergunta. Acho que tem muito a ver com o que a Denise estava falando agora, que o discurso antimigrante está muito atrelado a outras narrativas mobilizadas pela extrema-direita e, em particular, né, chegando à pergunta, a esse substrato afetivo, emocional, passional que ela mobiliza, né? Essa é um pouco a tese do livro, né, que defende que, além de fornecer respostas simples a questões complexas, como muito se diz, né, por aí, a extrema-direita contemporânea, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, no Ocidente inteiro, tem conseguido oferecer encantamento, tem conseguido proporcionar maravilha, né, principalmente para grupos de pessoas que não têm muito acesso, né, à maravilha. Por que digo isso? Porque a estrutura do mundo capitalista, neoliberal, no qual a gente vive, é muito opressora nesse ponto de vista, não apenas no que diz respeito às questões práticas, né? Dirigir um carro por horas e horas por dia para ganhar pouquíssimo, né? Quem trabalha no Uber, por exemplo,
entregar comida durante o dia inteiro, noites inteiras, para ganhar pouquíssimo, né? Porque muito do dinheiro que está sendo produzido ali vai ficar com os donos da plataforma, né? E sem nenhuma garantia de cuidado caso algum acidente aconteça, né? Então, todas essas questões não tiram apenas a vida, digamos, financeira, do dia a dia, do prático, né? Mas tiram tempo e tiram, como defendo no livro, também encantamento com a vida, a possibilidade de sonhar com a vida, de ter outros horizontes, né? E certos discursos que a extrema-direita tem mobilizado, né? Como, por exemplo, o discurso anti-imigrante, por um lado, mas o discurso anti-LGBTQIA+, anti-minorias, não, ou melhor, grupos minorizados, eles que dizem que são minorias, esses grupos, mas a gente sabe que não é real, né? Mesmo do ponto de vista estatístico, dizem que as razões dessas, né, dessas desigualdades, né, e dessas precariedades da nossa vida cotidiana no século XXI dependem, enfim, dos migrantes que vêm aqui roubar os nossos trabalhos, ou das cotas, né, das pessoas que não têm mérito, né, para acessar uma universidade, por exemplo, e assim por diante, né? E, além disso, dizem, né, que há, e aqui chegamos no discurso conspiratório, elites que agem nos bastidores, né, grupos pequenos de, enfim, milionários ou, enfim, políticos poderosos que dominam a política contemporânea de forma escondida e cujo objetivo é oprimir o povo e fazer com que esse povo permaneça numa situação como aquela que eu acabo de descrever. Mas não dizem as reais razões, né? Produzem, no entanto, a partir desse discurso, uma maravilha, um encantamento, porque quem descobre essa suposta verdade, né, de que há esse grupo de poderosos que age de maneira escondida para que você permaneça nessa situação horrorosa, né, de vida precária, precarizada, de existências absolutamente, né, despida de encanto, de tempo, de tudo, né, acessa a algo que não tinha, a qual não tinha acesso e experimenta uma espécie de, como posso dizer, de maravilha pela descoberta, né? Agora eu sei a verdade, agora eu faço parte eu mesmo, dessa vez, de um pequeno grupo de eleitos que sabem o que está acontecendo, né? Então esse é o ponto. É por isso que o discurso conspiratório, enquanto gerador de maravilha, é muito mobilizado hoje pela extrema-direita. Isso cria algo que está em falta também, que é o pertencimento coletivo. E, de novo, o discurso anti-imigrante, né? Os migrantes vêm aqui roubar o nosso trabalho, mas pior, como Trump disse assim, nas últimas eleições, eles comem os nossos bichinhos, comem os gatinhos, né? Tanto que teve até um movimento pet para Trump nos Estados Unidos, memes dessa forma. Claro, né? É até, como dizer, parece até divertido, na verdade não é nem um pouco, mas vai no sentido do que a Denise estava comentando aqui, né? Ou seja, como a extrema-direita tem mobilizado práticas que eram próprias, ou gêneros discursivos, né? Que eram próprias do mundo progressista, das esquerdas, slogans, até o humor, por exemplo, entre outros, para produzir esse... Do Chico Buarque, né? Exato. E o Bela Tchau que ele ganhou até um processo. É verdade. Por terem usado a música dele, né? É mesmo, né? É isso mesmo, né? Bela Tchau também. Exato, outro exemplo, outras máscaras, enfim. Enfim, tudo isso tem a ver com a criação dessa lógica e dessa dimensão afetiva que se tornou crucial, né? E enquanto isso, governos progressistas e movimentos e candidatos e acadêmicos como nós temos sempre muito insistido no discurso da razão, né? Olha, as coisas não estão assim, não estão assados, tem esses dados que mostram isso. No mundo que corre tão rápido, que é o mundo das plataformas, né? Esse tipo de discursos mais racionais tem pouca entrada, né? E tem pouca eficácia. Esse acho que é um ponto crucial. Também estava refletindo aqui, me preparando para esse nosso encontro e pensando essa questão do encantamento, né? Que quando a gente pensa em manipulação, né? Existe aí um movimento de resistência,
talvez até mais racional. Quando a gente entra no campo da emoção, né, do encantamento, eu tava me lembrando, eu estudei as narrativas de sucesso, né, o consumo dessas narrativas de sucesso pelos jovens. E não tem como a gente fugir, né, do encantamento, aqueles coaches, né, os vendedores de estratégias de marketing digital, e aí atravessado pelo discurso neoliberal, né, de o sucesso está acessível a todos. Quer dizer, é isso, é mágico, né? Se eu tiver disciplina, se eu tiver muita força de vontade, eu consigo ser bem-sucedido também. Então fiquei pensando que realmente, quando a gente sai do campo da razão e vai para o campo dos afetos, né, o jogo muda. E é isso, eu acho que para a gente enfrentar essa extrema-direita, a gente tem que entender essa lógica do afeto político, Claro. né? É por aí. Eu acho que até, talvez reconstruir caminhos para trazer novos imaginários ou novas possibilidades, né. Eu acho que na leitura do livro eu senti bastante isso, foi importante eu ter lido o livro. Acho que nesse momento que eu tô num momento de pesquisa muito pessimista, né, sobre a minha própria pesquisa. E aí é um pessimismo com a sociedade, com o futuro, com as possibilidades. Eu acho que o livro te convida também a fazer um pouco dessa reflexão do que é possível. Sim. E eu acho que é um caminho para se pensar, senão a gente fica num lugar, né, circulando um pensamento ali que ele não tem proposta, não há proposta que você pense em desmobilizar talvez um imaginário na construção de uma outra possibilidade. E eu acho que isso foi uma coisa muito boa, assim, lendo o livro. Agora, gente, a gente vai falar de um assunto que já está circulando, meio que os nossos assuntos aqui, que está conectado, claro, sempre à comunicação, né, mas falar um pouco sobre plataformas e disputas de sentido. Denise, suas pesquisas mostram que plataformas digitais podem ser tanto espaços de cidadania quanto ambientes de hostilidade e exclusão. Como você analisa essa ambivalência quando o tema são migrações e fronteiras? Bom, acho assim que como eu tenho uma história com as teorias latino-americanas, né, eu sempre trabalhei as tecnologias, desde antes delas serem digitais, como esse espaço de ambivalência mesmo, né, que tem uma possibilidade de apropriações e usos muito diversos e é um campo de disputa política também na sociedade. Então, acho que eu citei vários exemplos, né, eu comecei pesquisando como os migrantes não comecei antes dos migrantes a pensar essas pequenas esferas públicas, que eram as rádios comunitárias, né, que eram forma de resistência, você tinha muito pouco espaço para fazer o alternativo, e é uma mídia mais cidadã, ligada a movimentos sociais, as pessoas faziam rádio comunitária, vídeo comunitário, jornais, e depois você tem a internet, que abriu um espaço, acho que mais amplo, né, de esfera pública, assim, para essa participação, essa interação, com todos os problemas que isso também acarretou, mas eu acho que essa ambivalência ela está na história, né, das tecnologias, e eu acho que se a gente se afastar de uma visão instrumental, né, da técnica, das tecnologias, como Martin Barbeiro e outros, Walter Benjamin mesmo, né, trazia isso, a gente vai conseguir perceber, né, que tem esse espaço aí de disputa. Claro que nunca ele é igual, né, ele tem muita desigualdade nessas disputas, porque quem fazia uma rádio comunitária, como eu pesquisei, não tinha um poder de quem, né, tinha uma grande mídia e podia chegar mais gente, e tinha, né, outras articulações discursivas aí para poder impactar, né, a partir das suas agendas. Então eu acredito sim que no próprio campo da migração, como eu já há muitos usos para mobilizar para pautas, né, mais progressistas, assim como há esses usos, né, como eu falei, para alinhamento, né, a pautas, de extrema direita ou extremistas, como, por exemplo, o discurso anti-imigração, que não são os únicos, né. No Brasil, a gente está pesquisando Espanha e Brasil, né, e a gente está vendo diferenças. Por exemplo, o discurso anticomunista, ele, que eu acho que tem uma questão também histórica latino-americana, ele mobiliza muitos migrantes. Já na Espanha, é o discurso anti-muçulmano, né, relacionado às questões religiosas, à presença histórica dos muçulmanos na sociedade europeia e espanhola, né. Então eu acho que é isso, acho que sim, essa ambivalência, ela é parte, né, a tecnologia não é uma coisa, não é só uma materialidade, né, ela é uma materialidade em uso e em disputa, e claro, sempre eu acho que essa ideia de
pensar sempre esse poder, né, distribuído desigualmente nesses usos, nessas apropriações, porque não posso achar que um migrante sem grande estrutura, né, eu acho que também existe, eu concordo com o Paulo na questão do encantamento, tenho visto isso muito na emoção, mas eu acho que existe também uma racionalidade colocada na economia política dessas plataformas, né, nas políticas algorítmicas que impulsionam conteúdo, muito mais os conteúdos, né, migrantes, os pesquisadores que pesquisaram as eleições, viram já, né, evidenciaram em pesquisas que os conteúdos de extrema-direita são mais impulsionados nas eleições. Então, acho que tem uma combinação, né, dessa Sim. questão da emoção, do afeto, da estética, e acho que depois a gente pode falar um pouco da dimensão moral, né, que eu tenho visto muito, que tem pautado muito esse julgamento de quem é o imigrante que merece, quem é o imigrante que não merece estar. E aí você tem, então, essa ambivalência funcionando permanentemente aí, né, e eu acho que mesmo nesse momento em que há uma presença, né, muito significativa, uma expansão, né, desses atores de extrema-direita, desse discurso, segue havendo solidariedade, mobilizações, e que se voltam para pautas mais progressistas, né, pautas antidiscriminação, antirracistas, antixenofóbicas. Isso permanece, embora a gente também, eu acho que aí é um trunfo, né, da extrema-direita, a impressão que a gente tem como consumidor é que isso não tem força, né, que a força maior está nesses grupos de extrema-direita, talvez pelo domínio que eles têm mesmo dessa linguagem, das plataformas, dos recursos que eles dispõem para isso, né, e manejam muito bem. E a gente fica um pouco, talvez essa desesperança venha disso, né, dessa impressão de que o impacto, ele parece ser maior do que ele é, né. Eu tenho a impressão que isso é uma estratégia também, né, de Sim. querer parecer que você tem muito mais poder discursivo, né, e de convencimento, persuasão que os grupos de esquerda. E aí eu acho que tem outras questões, que muitas vezes os grupos progressistas também são capturados para essas pautas, né, para se contrapor a essas pautas, mas eles ficam reféns também Uhum. dessas pautas. Acho que o livro do Richard Miskolci, que eu ia até indicar no final, dos Batalhas Morais, é muito, assim, muito feliz em pensar que a esquerda acabou muito refém, a partir das questões de gênero, da agenda da extrema-direita e desses modos de operar da própria extrema-direita, não consegue sair dessa lógica, né. Então acho que isso é importante a gente também pensar, né. Eu fiquei me lembrando, Denise, de uns textos do Rafael Groman, que tratava de iniciativas e plataformas, o foco dele, né, com a precarização do trabalho, uberização, que discutia, né, iniciativas, plataformas, que de alguma certa forma fugissem, né, dessa lógica de exploração, enfim. E aí eu fiquei pensando, né, se aí no âmbito da migração, que iniciativas existem, né, de plataformas seguras, né, uma cidadania plataformizada, digamos assim, né, que de uma certa forma protegesse essas iniciativas dos migrantes. Existe isso ou não? Existem assim, tipo aplicativos, né, Sim. para orientar, mas tem coisas assim, por exemplo, só para lembrar um exemplo, tinha um aplicativo nos Estados Unidos, na fronteira, que antes do governo Trump, ele era usado para favorecer e agilizar o processo de travessia, né, o migrante usava, porque ele ficava parado ali na fronteira, muito tempo, e aí eles criaram esse aplicativo para ele poder agilizar esse processo de travessia. O Trump transformou esse aplicativo num aplicativo de autodeportação, para você voltar e não para você ir, né. Então é uma guerra, assim, muito pesada, mas existe sim iniciativas de aplicativos para migrantes. O que eu acho que é mais difícil, assim, é essa coisa da vigilância, né, da datificação da vigilância dos corpos, né, migrantes, como a gente diz. Porque os migrantes, eles estão em situações de necessidade, vulnerabilidade, muitas vezes quando chega numa fronteira, você precisa passar se você está perseguido politicamente, e você vai entregar os seus dados. Tem uma pesquisa que outro dia eu li, foi feita na Holanda, e os migrantes chegavam e eles pediam para olhar os celulares, né, desses migrantes, que é onde você tem toda a sua trajetória e sua memória migratória, né, de como você saiu, as suas redes ali de contato. Aí tinha um protocolo que dizia, você pode optar por não fazer
não dar o celular. Ninguém optava para não dar o celular. E os próprios advogados diziam: como ele vai dizer que ele não vai dar o celular? Se ele não der o celular, ele vai ser deportado, né? Não vai entrar. Então também tem uma pressão, assim, né? Em relação a essa desigualdade de poder, né? De quem Sim. faz a gestão das migrações, a governança, que dá pouca possibilidade. A gente no projeto tem, depois eu vou falar mais no final, né? Mas a gente tem uma proposta de fazer algumas questões de literacia, mas não para ficar, né, dizendo, você tem que fazer assim. Uhum. É tentar dialogar um pouco em torno desses resultados da pesquisa para comunicadores que trabalham lá na fronteira Brasil-Venezuela sobre essas questões de identificação, como é que estão funcionando, que talvez as Sim. pessoas no dia a dia não consigam nem ter tempo, né, para poder trabalhar com isso, assim. Esse é o grande funil, assim, da questão migratória hoje, para todos nós, né, porque todos nós temos nossos dados coletados todos os Com dias. certeza, com certeza. E não sabemos o uso, mas o migrante ele está em situações, às vezes, muito mais delicadas Lógico. e sensíveis que impedem que ele consiga se contrapor a essas questões, né? Sim. Não, isso quando, me lembrando também da Júlia, né, da Júlia Camargo, os relatos do trabalho de pesquisa dela, isso quando esse migrante não passa por uma situação ainda mais perigosa na travessia e é roubado e nem chega com o celular, e aí, né, extrapola para uma outra situação. E que nível de escolha você tem, né? Quando as suas escolhas são... Ou você consegue o destino que você está querendo a partir de ceder os dados, ou então qualquer outra atitude te dificulta muito o caminho, então... E são decisões também individualizantes, né? Que individualizam essas... Você sozinho tem que decidir, então também é uma coisa muito neoliberal, assim, né? Você sozinho decide se você vai dar ou não os seus dados. Exato. Você, diante de um agente de fronteira, Vai fazer que o quê? tem um enorme poder sobre você e sobre todas as burocracias, que elas já são um dispositivo de controle, porque elas não são compreensíveis em geral, né? Se ele chega e falta um papel, falta alguma coisa, então aí você coloca todas as questões de digitalização junto. Teve um caso na tese da Júlia, em que tinha um menino que ele entrou na fronteira e colocaram aquele óculos lá, né, de reconhecimento facial para ele, e ele ficou super preocupado porque ele tinha trabalhado em questões de prostituição, né, antes de ele chegar no Brasil, ele achou que iam localizar essa história, esse passado dele de trabalho, né, porque não sabia para que estava sendo, né, utilizado. Isso não é só no Brasil, todas as pesquisas têm detectado isso. Em campo de refugiados, por exemplo, tudo digitalizado para você ter acesso à comida. Então acho assim que falta ainda, a gente está dando passos muito pequenos ainda, né, para poder, enfim, ter essas questões mais, primeiro transparência, ética e transparência, e depois esse poder, né, assim, que é muito desigual também de você não ser, né, o proprietário desses recursos Claro. e você ser o alvo, né? Quando nós pensamos em migração, conspiração, polarização, guerra cultural, parece haver uma disputa central pela definição de quem pertence e quem deve ser excluído. Como vocês enxergam essa produção simbólica do nós e eles? É uma pergunta central, eu acho que as plataformas, retomando o discurso da Denise, hoje tem um papel central em definir pertencimentos coletivos diversos e, portanto, como está bem colocado na pergunta, um nós e um eles, ou diversos nós e diversos eles, né? Não é algo que é exatamente novo, porque toda a história da humanidade se baseia na construção de nós e eles. Tem um livro fantástico de Umberto Eco que chama Construção do Inimigo, como construir o inimigo. Agora não me lembro do título em português, em italiano é Costruire il nemico, traduzido literalmente construir um inimigo, que mostra exatamente como, enfim, ao longo de séculos diversos, a construção do inimigo, desde os bárbaros, né, desde a Grécia Antiga, era fundamental, sempre foi o mecanismo fundamental para cimentar a identidade do nós, né, por um lado, e claro, para construir, enfim, fins políticos de domínio, né, diversos, né, claro, conquistas territoriais ou
conquistas dos imaginários coletivos, enfim, de diversas maneiras, enfim, de colonizar o outro, até chegarmos ao colonialismo mais recente, enfim, que bem conhecemos. O que as plataformas fazem? De novo, acho que isso tem a ver com o que a gente discutiu anteriormente, com a questão dos afetos, mas não só, também com as estratégias morais, né, que Denise estava comentando e trazendo aqui para a nossa discussão. Elas, de certa maneira, constroem, né, uma camada passional que age de uma maneira muito mais potente hoje para a definição dos sujeitos coletivos, né? Então, existem estudos diversos, enfim, que há anos estão dizendo que, como a Denise comentou, fazem com que conteúdos de caráter, por exemplo, negativo contra os migrantes ou contra grupos específicos, ou que propagam, ou que difundem fake news específicas, circulem com muita mais rapidez, né, nas redes sociais, né, do que outros, né? E isso faz com que, quando se trata, por exemplo, de discursos contra os migrantes, né, seja automático o reconhecimento, né, do que é o nós e do que é o eles, né? Nós estamos aqui, nós somos os brasileiros. Por que o Bolsonaro ou o Trump hoje insiste muito num discurso nacionalista? Aliás, o discurso nacionalista se tornou de novo, né, central. Acho que desde os fascismos históricos a gente não via algo tão forte ou tão preponderante no debate público contemporâneo, porque ele é capaz de definir com bastante exatidão, né, quem o nós e quem são os eles, né? Então, no caso, por exemplo, hoje dos Estados Unidos, né, os migrantes, quem não é de fato né, norte-americano, que é branco, e no fundo isso se traduz em ser branco, né, e ter alguns fenótipos definidos, não pode ser considerado igual, né, aos outros membros que povoam, né, esse nós, né, que compõem, né, esse nós. Mesma coisa aqui no Brasil, com algumas diferenças, né, por exemplo, quem é brasileiro, quem tem o direito de ser brasileiro, né. Aqui a questão dos migrantes, assim, me corrija, Denise, estou um pouco usada, mas pensando nos últimos, na última década, né, em alguns momentos foi muito mobilizada, mas a questão da construção da identidade brasileira, do nós, se deu muito mais a partir da identificação de inimigos internos, me parece, né? Como, por exemplo, os comunistas, os esquerdistas, os bandidos, né? Os que querem o mal, né? Os corruptos, por um lado, mas também os bandidos comuns que, enfim, que ameaçam a segurança nas ruas, né? Vejam o caso da chacina do Rio de Janeiro recente, por exemplo, enfim. E esses sujeitos, esses inimigos, são normalmente tidos ou percebidos, representados nesse discurso de extrema-direita como anti-brasileiros. Não tem o direito, não merecem ser considerados como brasileiros, porque o brasileiro quem é? É o cidadão de bem. Né? Essa expressão cidadão de bem sempre foi atrelada à identidade nacional e, portanto, a ser um bom brasileiro, né? O bom brasileiro é quem preza a família, claro, tradicional, né? Não a família queer, por exemplo. É aquele que é contra a ideologia de gênero, aquele que manda o filho numa escola que não vai te ensinar, ou que vai te dizer que menino veste azul e que menina veste rosa, né? Como a Damares promoveu na época do governo Bolsonaro, né? Tudo isso é implementado pela própria lógica algorítmica, a produção, né? Acho que aqui a Denise também tocou no aspecto central, porque não podemos esquecer que as plataformas têm uma estrutura, né? Funcionam de uma determinada maneira, a qual a gente não tem acesso, a gente não faz nem a menor ideia, porque esses dados, enquanto eles coletam os nossos dados, né? E fazem o que eles bem quiserem, nós não temos acesso aos dados deles. Ninguém tem acesso, né? Antigamente a gente acessava as APIs, né, para fazer pesquisa, né? Agora nem a API do Twitter, depois que o Musk comprou, podemos acessar. Então tudo isso até para pesquisa se tornou cada vez mais complexo, né? Então tem essa estrutura algorítmica que promove certos conteúdos
E o afeto, a paixão, o imediatismo, certos estilos que são inclusive estéticos, rítmicos, né? A rapidez, a gente está falando aqui de linguagem mesmo, promovem esse tipo de conteúdo, fazem com que eles circulem cada vez mais e peguem mais do que outros, né? Porque ninguém passa mais do que certos número de segundos, né? 10, assim, num conteúdo, né? Hoje é tão rápido, o scrolling, o feed é tão rápido que, enfim, o conteúdo tem que pegar, tem que impactar imediatamente, né? De maneira repentina. E isso tudo tem a ver com a lógica algorítmica, o que eles querem, tem um objetivo, a gente não pode esquecer que tem esse objetivo. E esse objetivo tem a ver com a construção atual. E fechando um pouco o raciocínio e trazendo para uma reflexão sobre os donos dessa plataforma e como o discurso dos donos dessa plataforma se liga ao discurso da extrema-direita e a questão do nós e eles contemporânea, a gente pode lembrar aqui, enfim, o discurso de líderes como Elon Musk ou Peter Thiel, entre outros, enfim, donos dessas grandes empresas que são muito ligadas à extrema-direita contemporânea, que não por acaso têm sido muito em discursos veladamente ou nem tão veladamente eugenistas, né? Enfim, para fomentar um certo tipo de natalidade que seja, no fundo, branca, que seja, enfim, menos misturada, enfim, quase novas formas de branqueamento ou de projetos, enfim, de construção de povos novos, né? Por acaso, uma outra teoria muito forte, de conspiração muito forte presente hoje nesses âmbitos, é a teoria da grande substituição, que diz que os migrantes, muito presente na Europa, aqui na América Latina um pouco menos, mas muito nos Estados Unidos, bastante. Portugal muitíssimo, na Itália, na França, na Áustria, enfim, que diz que povos da África, do Oriente Médio, etc., estariam sendo importados, né, seria um projeto político para substituir a população branca de origem europeia, caucasiana, né, para fins políticos, de controle político, né, coisa que a gente sabe que é absolutamente irreal, né. Pegando pela experiência mais, né, das nossas pesquisas, a gente tem se perguntado por que os migrantes, porque um pouco tudo isso que o Paulo sintetizou muito bem, né, é o que a gente vê nas plataformas, mas a nossa pergunta era por que os migrantes se alinham, né, a essa lógica, quando eles têm essa experiência, né, de ser migrante em um outro país. E aí a gente tem visto muito essa ideia de um argumento moral mesmo, né, que tem operado, que não é só exclusivo dos migrantes, mas que opera muito entre os próprios migrantes, que vai distinguir entre esses bons e os maus migrantes, né? E aí enquadrar esse bom migrante como aquele que é o merecedor, né, que não representaria risco para a sociedade e poderia então ser acolhido, né, entrar e se estabelecer aí, ou até naquela ideia ele entrou legalmente, ele entrou regularizado, quando a gente sabe que regularização e imigração são episódios assim, o país faz o processo de regularização, uma anistia, regulariza todo mundo, nem todo mundo consegue entrar legalmente, né, vai como turista, às vezes tem uma heterogeneidade, né, de situações. E aí tem muito esse argumento moral, né, da norma, respeita a norma, paga impostos, muito neoliberal também, trabalha, não depende do Estado, isso aparece muito, né, conquista pelos esforços individuais, né, isso que você falou que você viu entre os jovens, que eu acho que é esse discurso muito neoliberal das plataformas, né, tá muito ligado à ideia de modelo de negócios também, a neoliberalismo. E também aquele imigrante que rejeita a posição de vítima, e ele consegue, né, ele alcança pelo seu esforço pessoal, né. E aí eu acho que também tem outros elementos, assim, que eu até anotei aqui que a gente tem visto nas pesquisas, né, que tem diferença até nas próprias diásporas, né, que se acham que há grupos mais integrados, então gerações que chegaram em tal época se dizem mais integradas que outras que chegaram depois, né, ou estão muito mais, que esse conceito de integração é super polêmico, né, ou que os recém-chegados seriam mais problemáticos, né, os refugiados que estariam aumentando, inclusive nos dá aquela impressão quando a gente abre a mídia hoje, né, as plataformas, que tem realmente um fluxo de migrantes muito maior do que é, e não é verdade, né. Os fluxos migratórios eles aumentam regularmente, mas eles não aumentaram mais do que em outras épocas, né, embora a gente tenha muito mais guerras agora, né, e tal. Também tem uma coisa dos serviços públicos, né, a pressão sobre os serviços públicos,
que acabam também pautando essa coisa do bom e do mal, certos tipos de identidade, né, mais estigmatizadas, determinadas nacionalidades também que têm um maior credenciamento moral para estar. Então, por exemplo, na Europa, a questão muçulmana é muito forte nisso, como eu havia falado, né. E aí tem uma coisa bem interessante que a gente tem visto também, que se articula, né, essas fronteiras, nós e eles, quem pode, que são os interesses econômicos, o mundo dos negócios. Tem muitas consultorias, né, serviços de consultoria, intermediação para conseguir vistos, moradia, apoio para conseguir documentação, para enfrentar os sistemas, né, burocráticos, que também são grandes. E muitas vezes esses interesses estão ligados à migração, né? A gente tem visto esse fenômeno do Paraguai, né? Os brasileiros estão indo para o Paraguai. Tem muitos brasileiros, eu acompanhei desde o início, que saíram daqui na época do Bolsonaro, né? Depois do golpe lá, né, da tentativa de golpe, e que se estabeleceram no Paraguai e começram a vender consultorias para aqueles que queriam ir vendendo, né, bem nesse imaginário que o Paulo fala, né, estético, dos afetos. Aqui sim é o paraíso dos negócios, você pode botar o seu negócio, não tem muito imposto, os valores são conservadores, você vai ter uma escola, você pode fazer homeschooling, né, para o seu filho, e aí tem todo esse imaginário construído relacionado ao mundo do negócio, porque as pessoas ganham também, né, economicamente, para organizar esse campo migratório aí, né? Então, estão no meio disso, né? Transformando aí no modelo de negócios. E aí eu acho que também tem uma heterogeneidade, assim, das comunidades migrantes, né? Os mais escolarizados, brancos, né? Negros, mestiços, classes médias, trabalhadores, tem até terminologias para esses expatriados, são mais bem-vindos, né? Os nômades digitais, que é uma figura que nasceu da digitalização, que inflacionam, né, a moradia nas grandes cidades. Então, tudo isso entra nesse argumento moral também, de quem tem mais direito e que são apagados dos discursos, né? O Paulo, que trabalha mais com essa coisa da semiótica, é muito interessante ver como você apaga dos discursos dos problemas os nativos digitais, por exemplo. Eles até aparecem quando é questão da moradia, mas aparece por um outro determinado setor progressista, né, que coloca, quando está lutando pela questão da moradia e tal, né? E as próprias políticas migratórias acabam criando essas fronteiras, né? Porque elas criam os vistos especiais, o visto Gold. Se você tiver dinheiro, for aposentado, você pode entrar com uma certa tranquilidade. Se você for qualificado em determinadas profissões, você pode, né, migrar. Então, isso tudo vai criando esse caldo, assim, da antimigração, né? Dos nós e o eles, que... Sim, Eu sim. lembrei até de um livro que eu li lá no meu doutorado, que é do Frederic Barth, que chamava os grupos étnicos, suas fronteiras, eu acho que era assim. Sim. E que ele trabalha essa ideia de como é que se constrói, né, em termos étnicos, essa ideia do nós e o eles, né? É interessante que eu vivi muito de perto a questão do Brexit, porque a minha irmã mora há mais de 20 anos na Inglaterra e foi como estudante, né? Depois conseguiu trabalhar, papapá, e hoje tem cidadania britânica. E ela, bom, uma estrangeira, uma brasileira vivendo na Inglaterra, vivenciando essa questão toda. Em um determinado momento, ela foi contaminada, digamos assim, com a história de que era bom, ia ser bom para a Inglaterra. E eu falei assim, mas como? Sim, sim. Não é possível, você tá apoiando isso, porque para mim não fazia sentido nenhum. Não, mas faz sentido. Por causa disso, por causa da moradia, por causa da elevação de preço, pela disputa Ou seja, o dos empregos. capitalismo provoca toda essa crise. Exatamente. Depois Ele encontra oferece como nós e solução. eles até o para- momento que aconteceu, e aí hoje eu acho que eu não preciso entrar em muitos detalhes do que tá acontecendo lá, né? Mas enfim, é Uma isso. questão assim que eu lembrei quando quando o Paulo estava falando, e você também, Cissa, de que também tem diferenças bem interessantes, assim, especificamente do discurso anti-imigração. A gente não está trabalhando só com ele. Quando a gente começou a pesquisa, a gente começou porque a gente fez um artigo, a gente observou nas eleições de 2022 que havia um fenômeno aqui no Brasil com os venezuelanos. A migração nunca foi pauta no Brasil nas eleições, segue sem ser, né? Política migratória, essas coisas. Mas ela entrou na pauta quando a gente começou a observar as redes. Por quê? Porque os venezuelanos começaram a se alinhar
ao Bolsonaro, né? A candidatura do Bolsonaro. E aí a gente começou a recolher alguns materiais, alguns discursos sobre isso e percebeu que, por exemplo, o Bolsonaro ele não usou um discurso anti-imigração. Ele instrumentalizou os migrantes, o campo, né, bolsonarista, instrumentalizou os migrantes para o discurso anticomunista, que eu acho que tem muito a ver com o que você comentou agora há pouco, né? Perfeito. Tem uma coisa a ver com a América Latina, com toda a nossa história. Sim. Então ele queria, ele disse que ele promoveu muito a chegada dos venezuelanos pela Operação Acolhida lá no norte, né, na fronteira, muito nesse discurso, e usou, a gente cobriu muitos documentários, foi um documentário feito lá pela Operação Acolhida, em que os migrantes davam depoimentos sobre como o Brasil os acolheu, eles fugiram do comunismo, Sim. de uma crise econômica provocada, tá? Então tem diferença também de como você vai operando com essa... Sim, né? Eu posso só acrescentar duas coisas. Eu acho que você trouxe, Cícero, que você estava comentando agora aqui, Denise, tem muito a ver com o fato das ondas, da diacronia da migração, porque o que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, nas últimas eleições nas quais o Trump ganhou, é que migrantes enfim, mais antigos, que já estão há muito tempo nos Estados Unidos, apoiaram, né, essa candidatura, justamente porque não queriam que os novos, de alguma maneira, entre aspas, sujassem, né, o trabalho, o nome que eles tinham, a reputação que eles tinham construído, né, ao longo de tanto tempo. Então, é como se tivesse sido construída discursivamente, né, uma migração de classe A, ou um migrante de classe A, um migrante de classe B, né. Uma coisa é quem está aqui há muito tempo, quem já abraçou toda a identidade norte-americana, e outra coisa são os que estão vindo agora, que são de fato os feios sujos de maus, né, assim, que de fato precisam ser repatriados, né. E a outra coisa que é um aspecto mais propriamente semiótico, é que é muito interessante perceber, eu comecei um pouco essa pesquisa, precisava desenvolver mais, como nas lógicas da polarização existem dinâmicas que às vezes podem soar como paradoxais, mas que no fundo mostram como o discurso é tão flexível e pode ser usado assim conforme as exigências do momento também, né? Então há momentos em que, por exemplo, com relação aos migrantes, mas não só, outros grupos, né? O povo brasileiro, ou o povo italiano, ou o povo norte-americano é representado como uma minoria, né? Nós somos, enfim, uma minoria diante dessa maioria de imigrantes que vão aqui, vão nos invadir, porque eles são muitos, muitos, e nós somos poucos. Agora, quando, por exemplo, se tem que reafirmar em solo, no território nacional, os valores da cultura nacional, da brasileira, italiana, norte-americana, etc., ele se torna uma minoria. Não, mas nós somos a maioria, então eles que são a minoria têm que seguir os nossos preceitos, que se adequar aos nossos valores, que é exatamente a lógica bolsonarista, né? Bolsonaro teve uma fala que se tornou muito, muito conhecida, que dizia o seguinte: as minorias têm que se curvar às maiorias, né? Algo desse tipo. E é isso, mas o que é de fato, então, o migrante? O que é de fato o outro, o eles? São muitos, são poucos? Depende. Depende do que é o objetivo da comunicação política, né? Esse é o ponto. E eu acho que tem uma questão também que vocês trataram bastante transversal a esse tema, e que eu fiquei pensando nisso, que é: a gente fala muito sobre espaço público, mas ele é cada vez mais, e aí dentro das redes é um espaço privado, né? Sim. Então tem suas lógicas que respondem a lógicas de negócio na maior parte dos casos. Uhum. E esses discursos, e aí, como o Paulo falou, né, a gente não sabe exatamente o porquê, isso não é aberto pra gente, as lógicas não são claras. Isso fica muito a critério de por que se premia ou se dá mais visibilidade para um tipo de discurso e não para outro. Eu acho que isso é uma questão aí que é um sintoma dos nossos tempos, assim, né? Dificilmente a gente vai dar solução para isso agora. Mas agora, gente, a gente falou um pouco, né? E acho que mesmo nesses tempos em que a gente vê ódio, radicalização circulando nas redes, também a gente consegue ver espaços para resistência, solidariedade e novas formas de organização coletiva. Onde vocês, aí vocês podem ficar à vontade para responder os dois, onde vocês identificam hoje possibilidades reais de transformação? Que eu acho que
que tá lá, né, que eu já citei o livro do Byskolsky, que é essa armadilha das batalhas morais, né? Esse argumento moral que tem obscurecido, né, a agenda de direitos, de políticas públicas, que tem muito a ver com essa coisa que o Paulo fala, do encantamento, que tem uma estratégia aí. E eu acho que a esquerda, os campos progressistas precisavam pensar mais sobre isso, né? Porque você acaba sendo meio capturado, né? Como numa armadilha, assim, pelo debate moral, assim, da ideologia de gênero. E você não tem mais tempo e nem espaço. Tudo bem que o debate das políticas públicas exige uma racionalidade. E aí eu defendo, eu acho que a gente precisa voltar um pouco à racionalidade, não fazer dela, né, uma coisa essencialista, mas que ela possa nos conduzir para alguma disputa de agenda. A gente viu isso agora nessa coisa do 6x1, né? Que tem a ver com também direitos, né? Que a gente saia só do dizer do nós e o eles, né? Nós merecemos, eles não merecem, né? Nós somos melhores, eles não. E aí eu lembrei até de também um pequeno texto que eu fiz com uma colega dentro dessa coisa da pesquisa, daquele episódio Pintou o Clima, não sei se vocês lembram, na eleição, que foi mobilizou muito a esquerda e a direita. A gente analisou, coletou todos os conteúdos do Twitter, né, do X, na época foi demais porque ele mobilizou os dois campos, né, e até fez com que o campo da esquerda acabasse subindo um pouco, né, naquela época funcionou um pouco assim. E aí a gente percebeu exatamente isso, assim, que duas coisas a gente percebeu quando a gente analisou, que embora tivesse envolvido os dois campos, o episódio acabou ficando com registro moral, assim, no final. Bem pouquinha coisa apareceu, eu me lembro, via até a cena Marina, que era senadora na época, em que ela trouxe para o debate a questão das políticas de infância e adolescência e as políticas migratórias, porque as meninas não falaram, né, e as adolescentes ficaram sem agência. E ao mesmo tempo o tema, que era o tema da infância, da adolescência, da migração, também não entraram. Entrou o registro moral de que, nossa, que horror, né? O que fizeram com essas meninas, que realmente era uma questão muito séria, né? Mas ficou aí, sabe? Era uma oportunidade de você voltar para a agenda, né? De direitos, por exemplo, de crianças, adolescentes e migratórios. E na eleição, essas coisas também não foram praticamente nada do debate, né? Então, para mim, assim, o desafio hoje é como sair dessa armadilha moralizante que foi imposta, de alguma maneira, né, por esses movimentos de extrema-direita, sem cair numa racionalidade extrema, né, como o Paulo fala no livro dele, que você consiga trazer também um reencantamento. Porque eu acho que as pessoas têm interesse ainda por uma agenda de políticas, né, para a vida delas, assim. Só que como você consegue trazer isso para o espaço público, né, dentro dessa lógica que a gente está vivendo. Então acho que essa questão, não sei se isso dá alguma esperança, né, porque eu não sei nem como fazer isso. Estou aqui fazendo a crítica sem dar nenhuma pista de como. É, de fato, difícil responder essa pergunta. Mas acho que existem, mesmo na história recente, dos últimos anos, semanas aqui no Brasil, alguns exemplos que a gente poderia usar, pelo menos no que tange ao caráter discursivo dessa disputa, que acho que é o que me diz mais respeito. Já foi citado aqui o caso da comunicação para o fim da escala 6x1. Eu acho que esse é um exemplo bastante emblemático, né? No sentido de que é um caso de uma comunicação bem sucedida para um direito, né? Para um direito que tem a ver com tudo aquilo que a gente estava comentando anteriormente, discutindo anteriormente, que é mais tempo para a vida, né? E por que foi eficaz? Para mim foi eficaz porque sai de uma lógica dentro da qual o discurso anti-extremista, anti-negacionista e progressista, de modo geral, ficou um pouco preso nos últimos anos, que é a lógica da negação, né? Eu digo sempre que nesses campos tem
tem se sofrido muito de um negacionismo semântico, né? Todos falamos por negações, né? Não isso, não aquilo, né? Sem anistia, são todas negações. E o discurso contra a escala 6x1, tudo bem, tem para o fim da escala 6x1, ok? Mas tem um slogan que é vida além do trabalho. E vida além do trabalho é algo extremamente positivo, é algo que remete à vida, é algo que tem, como dizer, um impacto muito, muito outro, né? E traz à tona não apenas um contra, eu sou contra esse tipo de discurso, eu sou contra o discurso anti-imigrante, sou contra aquilo que enfim, a negação da negação, e não adianta muito, não é muito eficaz, né? Nesse sentido, mas traz à tona a positividade, traz à tona o que o desejo, o que queremos, né? E enfim, existem, né? Há parcelas da sociedade que têm feito isso. Às vezes ele falta um pouco, como dizer, uma proposição discursiva adequada, né? Eu acredito, né? E outro caso, por exemplo, é a luta das mulheres, né? A luta das mulheres mais recente contra os feminicídios, de modo geral contra a violência contra a mulher, teve um slogan muito, muito bonito e muito positivo do ponto de vista afirmativo, do ponto de vista semântico mesmo, né? Que era mulheres vivas. Mulheres vivas, né? Se você pensar, enfim, não é de novo contra o feminicídio, isso tudo existe também, mas esse slogan se impôs. Teve a manifestação aqui em São Paulo que, enfim, que teve exatamente esse slogan, mulheres vivas, né? E isso é uma inversão semântica crucial, a meu ver, que vai na mesma direção do slogan Vida Além do Trabalho da escala 6x1, porque foca nas questões positivas, foca no que se quer, foca no desejo. Nós queremos ser mulheres vivas, claro, num sentido muito literal, porque as mulheres morrem, né? Homens matam mulheres todo dia, né? Os dados são assustadores, né? Nesse sentido. E, mas por outro lado, ele traz à tona a pluralidade, a complexidade, a polissemia do termo vida, né? E vivas nesse caso, que vai muito além, né? Nós queremos ser vivas nessa sociedade, queremos que as nossas vidas importem, possam ser praticadas, possam ser manifestadas em toda a sua beleza, em toda a sua potência, né? Então não queremos mais ficar reclusas num apartamento cuidando dos nossos maridos, desses homens violentos que depois nos matam. Não, queremos ser vivas e queremos ocupar com nossas vidas a vida pública. São mulheres vivas na vida pública, não confinadas em seus lares, né? Então, há coisas acontecendo. Enfim, o cenário é difícil, mas eu tendo a promover um certo otimismo, assim. Nesse sentido, acho que a gente precisa um pouco. Eu posso dar uma contribuição rapidamente. Uma contribuição no que diz respeito à esperança. Como eu comentei, né? O meu trabalho tem um olhar para o jovem. E entrevistando jovens de 16 a 20 anos, obviamente é um recorte, e que eu tentei abranger, inclusive, aí jovens geograficamente da região metropolitana de São Paulo, tentando fazer aí um contexto social também. 2 palavras que me chamaram muita atenção: estabilidade e tempo. Tempo para curtir, para aproveitar a vida. Então, acho que o jovem, né, sempre nos dá aí um pouquinho de esperança. Vamos ver se a gente consegue, né, colocar essas ideias, enfim, esse jovem cidadão, né, poder agir e contribuir de alguma forma. Eu acho que também tem uma disputa, né, de sentido mesmo no que a gente coloca em circulação. Então essa disputa ela é importante, porque se a gente não se a gente se furta a batalha dos sentidos, a gente já sai dela sempre remediando, assim, né, remediando todos os processos. E eu achei curioso também no livro, uma coisa que eu passei pessoalmente, assim, em 2018, eu lembro isso ficou muito gravado na minha memória, que eu lembro que eu passei um dia inteiro com um grupo de amigos que, enfim, eu vou estar no Bolsonaro nesse momento, me mandando informações e eu tentando desmontar essas informações aos fatos. E assim, eu lembro de acabar esse dia, eu estar exausto de tanto ler coisa e pesquisar e falar, agora achei. Aí eu achava uma coisa falando, G1 eu não acredito. Eu falava, meu Deus, tem que achar essa matéria, mas em outro jornal, pera, eu vou achar. Eu terminei o dia, eu falei, gente, eu não mudei nada, eles continuam com as certezas deles, eu só tô acabado.
É só isso que aconteceu. Então, acho que… e aí eu acho que o livro ele é muito feliz nessa questão, porque ele pensa nessa proposta realmente de constituir mesmo uma nova forma de pensar. Sim. Que eu acho que é um gatilho pra gente tentar desarmar, né? Ou reconstruir um caminho. Que talvez seja um caminho que a gente perdeu e a gente tá sempre remediando, né? É um processo difícil mesmo. Agora a gente chega naquele momento, a gente costuma dizer desde o primeiro episódio, né? Metodologia é o assunto preferido dos discentes na hora do café, né? Em alguns momentos, assim, são conversas tensas, né? Angustiadas, mas, assim, eu acho que a gente conseguiu aí ao longo desse 1 ano e pouco contribuir de alguma forma trazendo, né, experiências dos pesquisadores em relação a esse assunto. Então, assim, para ambos, fiquem à vontade. Vocês trabalham com objetos complexos, né, plataformas digitais, discursos políticos, migrações, há um intenso dinamismo. Como construir metodologias capazes de analisar fenômenos tão dinâmicos? De fato, a complexidade, a diversidade dos objetos que a gente analisa nos obriga a repensar também as nossas metodologias, né? O que eu posso dizer nesse sentido? Acho que 2 coisas, assim, tem metodologia, enfim, para mim, que eu trabalho com uma teoria, que é a teoria semiótica discursiva, que é ao mesmo tempo um método, né? De análise, no sentido que oferece algumas pistas muito pragmáticas para a gente observar uma análise, tem que ser entendida a partir de 2 vieses, né? Tem um viés que é muito, muito prático, ou seja, como que eu construo um corpus, né? Isso claramente pode ser mais ou menos simples, dependendo do corpus que a gente, ou do objeto, né, que a gente vai analisar, do tema que a gente vai analisar. Por exemplo, eu fiz um artigo recentemente sobre o uso da comida no Instagram de Bolsonaro e Salvini, né? Salvini é um líder da extrema-direita italiana que também posta muitas imagens com comida, né? Muitíssimas, agora um pouco menos, mas antes era muitíssimo, antes digo nos últimos 2, 3 anos, tá? O que eu fiz? Eu fiz um recorte temporal, né? Vamos supor de 2022 a 2024, acho que foi até outro, enfim, mas só para dar um exemplo, e foi olhar quantas imagens de comida tinham, né, esse período temporal. Claro, o período temporal era justificado a partir, enfim, de dados externos. Por exemplo, era um período eleitoral, era um período, enfim, no qual houve alguns eventos, enfim, que fizeram com que se postasse mais a respeito, etc, etc. Enfim, tem as justificativas que são de caráter externo, ok? Então, contei todas as imagens, quantifiquei quantas Salvini postou, quantas Bolsonaro postou, e depois, né, entrei numa análise qualitativa, porque o meu trabalho é majoritariamente qualitativo, né? A semiótica trabalha com uma análise, com análises qualitativas, ou seja, que entram a fundo, que mergulham a fundo no objeto, num corpo como esse. Vamos supor, eu identifiquei 150 imagens, né, entre os dois, né? Bolsonaro tinha muito menos do que Salvini, mas enfim, isso são detalhes, e fui analisar através na metodologia semiótica. Aí entramos no segundo viés de entendimento do que é metodologia, né? E nesse caso, a metodologia que eu utilizo, né, que é uma metodologia de análise do discurso, mas não só, que pode ser utilizada também para analisar fenômenos sociais mais amplos, ou para, melhor, reconstruir os elos entre o que está, digamos, nos micro-organismos discursivos, como uma imagem do Instagram, né, nos micro-objetos, né, um perfil, uma imagem, e ideologias maiores ou crenças maiores que circulam no debate público, que estão sendo analisadas por outros colegas de outras áreas e que têm pesquisas a respeito, às quais eu me refiro, né? Como nas ciências políticas ou nas ciências sociais de modo geral, na comunicação, etc, né? A semiótica discursiva, enfim, oferece alguns modelos para olhar alguns percursos, alguns elementos, como, por exemplo, a relação entre temas e figuras. Então, vamos supor que eu esteja falando do tema da migração, né, para retomar o exemplo da Denise, né, o tema de pesquisa dela. Então, no discurso de Trump,
Então, como no discurso de Trump aparecem os migrantes? Eu estou falando de figuras mesmo, por exemplo, que roupa que eles vestem. As figuras na semiótica são esses elementos do mundo natural que a gente... Natural não estou dizendo do sol, estou dizendo do nosso mundo natural no sentido de naturalizado, né? Do nosso mundo no qual a gente vive cotidianamente, né? Então, por exemplo, que roupa, que calças, que óculos, que barba que eles têm. Ele tem a barba, não tem a barba, né? E muitas vezes a gente vai perceber que eles são figurativizados como sujos, como, né, feios, como monstruosos, etc, etc, etc. E a que temas isso se relaciona, né? Ao perigo, ao medo, à ameaça, etc, etc. Ou posso olhar, por exemplo, estratégias que a gente chama de enunciativas. Então, tem toda uma teoria, que é a teoria da enunciação, que mostra, por exemplo, o uso, vou fazer um exemplo muito prático, enfim, da linguagem verbal, mas isso pode ser utilizado também em outras linguagens, como, por exemplo, a linguagem audiovisual. Como que o discurso em primeira pessoa é utilizado para produzir desinformação? Né? Ou como que o discurso impessoal é utilizado para produzir desinformação. Os dois podem ser utilizados nesse sentido, mas tem efeitos e como dizer, finalidades ou pressupostos diferentes até. Dar um exemplo assim, de um corpus que eu trabalhei sobre fake news da pandemia, por exemplo. Eu posso ter recebido um áudio, muitos podem ter recebido áudios parecido com aquele que eu vou mencionar aqui. Eu sou médico, eu tô trabalhando aqui no hospital X do Rio de Janeiro, eu tô falando para vocês porque eu vi aqui com os meus olhos, né, que não tem nenhum leito ocupado por Covid, né? Falsa, notícia falsa checada por diversas agências de checagem, não existia esse médico, não existia esse hospital, havia leito sim ocupado por Covid, mas por que convence? Porque ele usa a primeira pessoa, né, para construir intimidade, para construir proximidade, né, usa um gênero discursivo que é o gênero do testemunho. Enfim, quando falo de gênero discursivo, eu estou falando de conceitos consolidados, que são conceitos teóricos, mas ao mesmo tempo são métodos, porque eu sempre digo, essa é uma questão de metodologia também, para os meus alunos, a análise de um corpus vai se construir a partir de um diálogo triádico entre, por um lado, o objeto, as pertinências que o objeto nos fornece, por exemplo, com que camisa usa Bolsonaro naquela imagem? A camisa facial do Palmeiras, tem o leite condensado, que tipo de luz tem as características do objeto, né? Do corpus, né? A pergunta de pesquisa que eu faço, isso é fundamental, a gente não pode esquecer que tem uma pergunta de pesquisa, porque dependendo da pergunta de pesquisa que eu faço, eu posso mobilizar métodos diversos, né? Claramente, né? Então, se eu quero usar a relação, por exemplo, entre temas ou figuras, eu quero olhar as relações enunciativas, o uso da primeira ou da terceira pessoa, por exemplo, são questões diferentes, né? E a lente da teoria. Nesse caso, enfim, na minha teoria, né, da teoria semiótico-discursiva, é isso, eu uso a teoria como lente, mas a partir de uma pergunta que eu faço, que vai constituir um recorte, e das pertinências do objeto, porque também eu não vou poder fazer o objeto falar do que eu bem quero, porque senão eu não estou respeitando o corpus, né? Então é isso, eu acho que tem essa questão que é primordial. Excelente. Uhum. Bom, eu estava lembrando aqui que minha trajetória assim, de pesquisa com metodologia sempre foi uma metodologia de escuta das pessoas, né? Mas não num sentido populista, porque isso pode, né, ter um sentido bem populista, assim, de dar a voz, né? Mas sim nessa ideia de tentar capturar nesses encontros assim, de entrevista os sentidos que as pessoas atribuem às suas experiências e tentar compreendê-las à luz, né? Como falou o Paulo, dos objetivos da pesquisa. E essa pesquisa atual, eu também estou trabalhando com entrevistas junto com a coleta de conteúdos digitais, que também a gente determinou um período, né, para coletar aqui no Brasil e na Espanha. A gente acho que tem os desafios aí da coleta digital, né, cada vez mais, porque são espaços muito instáveis, né, fragmentados. As pessoas também estão num uso muito multiplataforma, né? Não posso dizer que pesquisa um imigrante no YouTube porque ele está no Twitter, está no X, está no Instagram, está em todas. E tem as políticas das próprias plataformas, né? Que cada vez limitam mais do que a gente consegue trazer, né? Coletar de materiais. E eu acho que o que tem legal de trazer aqui, talvez, que a gente começou a viver agora, que a gente começou a agendar as entrevistas, a gente já tem bastante material coletado e está... como é que está se dando esse acesso ao campo num ambiente em que a gente não estava acostumado, né? Que é um ambiente de pessoas de extrema direita, né?
que tem uma história, inclusive, né, às vezes de rejeição a pessoas de esquerda ou a pessoas progressistas, e tem modos, né, de se estabelecer aí nas suas histórias. Então está sendo uma grande desafio para nós negociar essas entrevistas, o consentimento para participar dessas entrevistas, a ideia da segurança dos pesquisadores também, porque a gente não sabe exatamente o nível de conservadorismo, e nem é para mitificar, que a gente também está desconstruindo essa ideia. Há pessoas conservadoras e conservadoras, há pessoas que são realmente, né, mais que a violência pode ser um recurso e outras não. E aí a gente já tivemos 2 experiências bem interessantes. 2 já nos pediram o projeto de pesquisa, o termo de consentimento, que é coisas que nunca me pediram em épocas que eu fazia entrevista com outros tipos de pessoas, né. Aí a gente fez um sumário executivo da pesquisa, assim, para entregar, né. E aí eu fico pensando por que isso, né, a gente ainda está pensando sobre essas coisas, né. Hã e como a gente está lidando com isso, porque se a gente disser exatamente tudo que está nesse projeto, o modo como a gente se apresenta não pode ser indicar, né, que a gente tem um posicionamento político X, porque a gente vai ser bloqueado nesses processos, né. Então está tendo aí toda uma estratégia que a gente está tendo que montar do que a gente visibiliza e o que a gente não visibiliza com o pesquisador, Claro. e ao mesmo tempo tem uma questão ética, a gente não pode passar por cima, né, as pessoas têm que saber o que elas vão fazer. Então a gente está começando ainda, né, vamos começar acho que já teve algumas, retornos positivos, e e aí eu acho que essa é a grande questão, assim, né, como se aproximar desses públicos que são de extrema direita, que ao que parece também estão muito organizados. Tem alguns que têm muitos seguidores, que são quase influencers, e aí tem uma assessoria, quer dizer, tem todo um processo produtivo também ali, que a gente quer tentar entender, né. Não tá uma pessoa sozinha ali postando, ela tem Sim, ali toda uma equipe Uhum. por é trás, uma máquina, que né. você faz o contato e ela chega a ela então tem uma sofisticação também desses processos que a gente vai tentar, descobrir, e vamos ver se a gente vai ter sucesso para fazer as entrevistas, né. E aí eu queria fazer uma reflexão, que aí eu acho que é um pouco aquela reflexividade que a gente constrói, né, durante o processo, que eu também às vezes sou um pouco tomada pelo pânico moral, eu confesso, porque eu acho que eu acompanho tanto esses conteúdos que eu começo até a mitificar um pouco quem seriam essas pessoas, assim, construir imaginários sobre o quanto elas podem, né, rejeitar estar nessa entrevista, o quanto elas podem ser extremistas, aderirem a discursos de ódio, e que a gente não sabe exatamente. Então eu também acabo sofrendo esse efeito emocional, né, de coletar esses conteúdos, assim, que eu acho que faz parte também da pesquisa mesmo. Eu acho, gente, que assim, tanto a contribuição do Paulo aqui pra gente sobre esses meandros mesmo da pesquisa, nesse universo mais conectado aí aos processos semióticos mesmo dos entendimentos, quanto a esses desafios, Denise, que você coloca pra gente aqui, eles são bastante complexos, né, e acho que é importante ouvir vocês falando sobre isso, porque isso ajuda a gente a materializar um pouco, o que de fato é a pesquisa, né, a pesquisa tem esse cuidado, assim, e tem o tempo da pesquisa, tem o tempo de formular, tem o tempo de entender, tem o tempo de testar realmente essa amostra. Acho que a Daniela fez um comentário muito interessante, a professora Daniela, que esteve com a gente aqui em um dos episódios, ela falou: "Pô, às vezes é como se a gente estivesse fazendo pesquisa em laboratório, imagina que você quer entender um sapo, e aí você tira um pequeno pedacinho da pele dele, coloca ele ali na lente e você vai analisar isso num espaço pequeno. Ele faz parte disso, não quer dizer que você não está analisando o sapo inteiro, quer dizer que você precisa às vezes analisar um pedaço daquilo para olhar para o todo. E esse é um trabalho interessante, assim, essa reflexão que ela fez acho que materializa bem, né, como a gente pensa a pesquisa. Estamos nos encaminhando, né, para o final aqui do nosso episódio. E agora uma pergunta para a professora Denise. A sua pesquisa articula produção acadêmica e impacto social, né? Inclusive temas ligados a políticas migratórias e cidadania. Na sua visão, como aproximar universidade e sociedade em debates tão urgentes e aproveitando
dicas, sugestões, enfim, material de consulta para quem quiser se aprofundar nesse tema, por favor, fique à vontade. Bom, eu não sei se eu tenho, assim, uma receita, né, mas em todas as pesquisas eu tenho feito algumas iniciativas, assim, algumas experiências, porque eu trabalho há muitos anos com esse tema e as pessoas me conhecem também nos movimentos migratórios, nas organizações que apoiam migrantes. Então, quando eles têm uma demanda, eles chamam a gente. Então, por exemplo, aqui a Missão Paz, ela tem um espaço chamado Diálogo Universidade e Sociedade, a partir de temas. Eu já fui mais de uma vez nesse tema para falar da minha pesquisa para um público que trabalha com migrantes e migrantes também, né. Eu já fiz um guia de migrações para jornalistas, junto com outros colegas, para comunicadores, sobre várias das questões que a gente discutiu aqui. Agora a gente vai trabalhar esse workshop em Roraima, então eu tenho algumas questões que eu coloco nos projetos de pesquisa também, que eu sei que são demandas a partir das minhas redes, né. Agora a gente também criou vamos ver se a gente vai conseguir um policy paper para os gestores de políticas migratórias municipais e federais, a partir dos resultados da pesquisa, sobretudo para essa questão da digitalização e esse enfrentamento de discursos de extrema-direita. Pode ser que a gente consiga fazer isso como um subsídio no final da pesquisa. Então, acho que são muitas questões. A gente fez um workshop em Brasília, também teve um evento lá internacional sobre migrações, nos convidaram, e é muito legal porque a gente trabalha com o pessoal que está no chão né, do atendimento mesmo dos migrantes. Aí tem umas demandas assim que ajudam muito a orientar a própria pesquisa, porque são demandas que a gente às vezes nem sabe que existiam, né? Ou existiu uma determinada maneira e a gente não tinha percebido ainda. Então essas são as experiências. E para encerrar, o que eu indicaria, né? Eu indicaria o Batalhas Morais, né, Política Identitária na Esfera Pública Técnico-Mediatizada, que é um livro do Richard Miskolc, que é um professor da Universidade Federal de São Carlos. Acho que foi o livro que me introduziu ao tema, assim, da extrema-direita. Eu trabalhei até nas aulas, né. Sim. Uma reportagem dessa semana da revista Carta Capital, que na capa tá Internacional Fascista, que é um estudo inédito que detalha como a extrema-direita, a partir dos Estados Unidos, ela vai operar no mundo. Então, fora daquela teoria conspiratória, como é que é a organização mesmo, em termos de investimento, de agendas, né, de articulação global. É uma reportagem muito legal, assim, foi a capa da revista Carta Capital. E um curso gratuito da Fundação Perseu Abramo, que eu sempre digo para meus alunos, que se chama História e Política 3, a Extrema-Direita Hoje, Ódio e Guerra pelo Poder, que faz um passeio por todos os fundamentos, né, e a expansão da extrema-direita, por vários pesquisadores muito bons, em vários temas relacionados à extrema-direita, indicam bibliografia. Eu acho esse curso tá lá, não sei se as pessoas acessam, mas eu achei ele muito legal, assim. E eu vou indicar 2 textos que eu escrevi orientandos, com o Lucas Zanetti, que é pós-doc, e o Rafael Alberico, que é um aluno de doutorado, sobre esse tema naquele portal Latinoamérica 21, que é um texto muito curto até, que é para um público mais amplo. Um é Por que imigrantes apoiam políticas anti-imigração, e o outro é Comunicação Política, Pânico Moral e Gramática Trumpista. Eu acho que eles reúnem também algumas questões que a gente comentou aqui no podcast. Tem muita coisa, né? Eu indiquei esse porque são assim alguns que me marcaram mais lá atrás. E claro, o livro do Paulo também a gente já, né, usou. Não foi o primeiro que eu conhecia coisas antes, e quando eu li já tinha um pouco mais de conhecimento sobre o tema, a temática, né? Paulo, no livro você fala também sobre a necessidade de quebrar o feitiço e imaginar outras narrativas políticas. Que pistas semióticas você oferece para quem trabalha nesse processo de pensar um reencantamento democrático? E aí, já aproveitando também o ensejo, deixar aberto para você dar dicas para a gente de possíveis leituras para fazer uma extensão aí do tema. Eu vou tentar responder essa pergunta, enfim, com alguns exemplos e dicas práticas. Eu acho que a semiótica é uma teoria, uma metodologia que pode oferecer alguns caminhos nesse sentido e algumas ferramentas, né, inclusive bem práticas, né. Um dos caminhos que eu tenho sempre defendido é a necessidade de deixar de lado o discurso negacionista semântico e abraçar um outro tipo de discurso mais afirmativo, né? Ou seja, não falar por negações, não falar apenas contra, mas falar para, né?
Não falar, não quero isso, não quero aquilo, mas falar o que se quer, né? Dizer o que se deseja, né, pro futuro outro, né? Já faço essa ponte recomendando um livro, que é um livro clássico nesse sentido, e que acaba de ser lançado em português pela primeira vez nesse mês, ou no mês passado, pela editora Fósforo, que é o livro do George Lakoff. Em inglês é Don't Think of an Elephant, mas em português acredito que seja Não Pense no Elefante. O George Lakoff foi um grande linguista cognitivo norte-americano que, enfim, além de uma trajetória acadêmica, seguiu também um percurso de consultor, foi por muito tempo consultor do Partido Democrata norte-americano, e uma das coisas que ele fala nesse livro, a tese central desse livro, é justamente relativa à necessidade de falar afirmativamente, porque, como o próprio título diz, se você disser a uma pessoa não pense no elefante, a primeira coisa que ele vai pensar é justamente o elefante. Ele ou ela vai pensar, é justamente o elefante, né? Os exemplos que eu dei anteriormente, vida além do trabalho, mulheres vivas, são exemplos de construções semânticas afirmativas, né? O que se quer. E a outra questão sei que, enfim, nas redes sociais é muito mais fácil conseguir consenso a partir da divulgação ou do uso de paixões negativas como raiva, né? O próprio sucesso do termo rage bait e da prática do rage bait, eleita a palavra do ano, né? Aponta para isso, mas tenho defendido a necessidade de atrelar pelo menos a um primeiro extrato, uma primeira camada de indignação, de raiva, né, contra o sistema existente, contra as condições de vidas existentes, outras paixões mais positivas, né? Como, por exemplo, o entusiasmo para alguma coisa, né? Quem tem feito isso muito bem nos últimos tempos é o Zoran Mamdani, né, que conseguiu transformar a indignação contra um determinado estado de coisas, né, a inacessibilidade financeira e física da cidade de Nova York, onde tudo estava extremamente caro, né, em entusiasmo para um outro projeto de cidade. Não apenas sou contra enfim, as escolas particulares, ou sou contra o aumento do preço do ônibus. Não, eu quero um ônibus tarifa zero. Eu vou fazer escolas públicas e creches gratuitas. Eu vou fazer mercados com preços controlados. Eu vou taxar os super ricos. Sim, ele está fazendo isso mesmo, né? Então, o que isso gera? Isso gera um projeto, são afirmações positivas que comportam paixões positivas, né? Entusiasmo para alguma coisa. Semiótica, a gente diz que indignação, raiva são paixões do contra, né? Contra algum objeto específico. O entusiasmo é uma paixão do a favor, porque quando você está entusiasmado, você está entusiasmado para fazer algo, né? Para atingir um determinado objeto, não contra, para destruir para um determinado objeto, como na indignação, para construir algo, né? Então, indo para as dicas, né? Essa primeira dica do George Lakoff, traduzido agora pela editora Fósforo. A segunda é um romance que eu sempre indico, que é o romance do Umberto Eco, que é O Pêndulo de Foucault, que é uma história sobre uns editores que criam do nada uma teoria de conspiração, mas por brincadeira, e essa teoria de conspiração escapa de suas mãos e se torna um fenômeno público e, enfim, produz diversos efeitos. Então não vou dar spoilers, leiam, mas é um livro fundamental para entender como funciona o discurso conspiracionista e é muito divertido. Outro livro que eu recomendo, que também tem essa visão um pouquinho mais propositiva, é o livro do Rodrigo Nunes, Nem Horizontal, Nem Vertical, que é um livro de teoria de organização política, um livro muito denso, né? Mas ao mesmo tempo muito, muito prático, porque ele dá dicas, ele analisa os movimentos sociais da esquerda ao longo do século XX e mostra, enfim, como que se pode construir uma outra ideia de organização política, enfim, que não seja aquela vertical, enfim, dos partidos, das lideranças, ou aquela horizontal, enfim, como muito se diz, dos movimentos totalmente soltos, desorganizados, mas, enfim, um outro possível caminho, né, para isso. Para quem nos ouve, é sempre um prazer, assim, contar com essas extensões, porque ajuda a gente realmente a aprofundar mesmo os temas, e isso também eu entendo que faz parte das pesquisas de muitas pessoas. Sim. Então, ajuda, né? Traz as boias ali pra gente continuar a navegar ali pelos nossos caminhos e encontrar novos efeitos práticos de sentido com esses autores. Gente,
queria agradecer muito você, Paulo, você, Denise, por ter topado vir aqui conversar com a gente. Muito obrigado por compartilhar as reflexões. É sempre um prazer receber o pessoal aqui, compartilhar com a gente. A gente sempre fala que é uma aula particular pra gente, então a gente se sente muito lisonjeado dessa oportunidade. Também queria agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade desse debate aqui com o Paulo. Acho super legal. Sempre a gente tem professor e acaba tendo pouco tempo para esse tipo de debate, né? Então sempre acho que é muito motivador. Muito obrigada pelo convite. Eu também quero agradecer pelo convite. Foi um prazer estar aqui com a Denise. Eu concordo plenamente. Eu sempre digo que essas são ocasiões para a gente pensar juntos, né? Às vezes, aqui as bancas, né? As bancas, assim, são esses momentos onde a gente para um pouquinho e discute com os colegas, né? Então, muito obrigado por esse convite. O Comunicomcast fica por aqui. Siga o Comunicomcast no canal do PPG-Com ESPM no Instagram e no YouTube. Ative as notificações para sempre que lançarmos os episódios você estar por dentro. Acompanhe a gente também no seu canal de áudio favorito. Um abraço e até o próximo episódio. O Comunicomcast, em sua terceira temporada, conta com a apresentação de Cássio Martinez e Cissa Matos. Coordenação da professora doutora Egli Müller Spinelli. Produção de Thaís Ortega Pichinin. Roteiros de Isabela Portas e André Sena Moraes. Edição de Gabriel Castro. Gestão de meios e mídias, Mariana Neri, Lucila Campiglia e José Roberto Scarabello Júnior. Gravação e edição do Centro de Experimentação Multimídia ESPM São Paulo. Apoio: Escola Superior de Propaganda e Marketing ESPM São Paulo.